Sozinho, será que vai ficar bom? Bem-vindo ao canal escatológico. Poucas palavras, atualmente, despertam tanta suspeita, desconfiança e até mesmo animosidade entre os cristãos professos quanto a palavra calvinismo. Entretanto, muito desse ardor dirigido contra esse sistema teológico e aqueles que o adotam e pregam Bem-vindo ao canal escatológico. Poucas palavras, atualmente, despertam tanta suspeita, desconfiança e até animosidade entre os cristãos professos quanto a palavra calvinismo. Entretanto, muito desse ardor dirigido contra esse sistema teológico e aqueles que o adotam e o pregam, certamente é um ardor que não procede de conhecimento. Então, esse vídeo representa uma tentativa, uma esperança de que seja retirado muito do abuso lançado contra o sistema teológico calvinista e que a verdade desse grande ensino, o qual foi a espinha dorsal de nossos pais na fé e a força da igreja numa era muito mais gloriosa que a nossa, seja claramente vista. Vamos começar pela Holanda, mais precisamente no ano de 1610. James Arminius, um professor holandês, tinha acabado de morrer. E seus ensinamentos haviam sido formulados em 5 pontos principais de doutrina por seus seguidores, que eram conhecidos como arminianos. Até esse momento, ou até aquele momento, as igrejas da Holanda, assim como todas as outras igrejas reformadas mais importantes da Europa, subscreviam a Confissão de Fé belga e de Heidelberg, ambas firmemente baseadas nos ensinamentos dos reformadores. Mas, ou entretanto, os arminianos queriam mudar essa posição. E por causa disso, apresentaram seus 5 pontos. Apresentaram 5 pontos em forma de objeção ou em forma de protesto ao parlamento holandês. Veja que a coisa era tão séria, tão levada a sério que as questões foram lançadas ao parlamento. Os 5 pontos do arminianismo diziam, de modo geral, o seguinte. O primeiro ponto, livre-arbítrio ou capacidade humana. Eles ensinavam que o homem, embora debilitado pela queda, não era totalmente incapaz de escolher o bem espiritual e podia exercer a fé em Deus de forma a receber o Evangelho e assim tomar posse da salvação para si mesmo. 2. Eleição condicional. Então vimos aí o primeiro, livre-arbítrio. O segundo, eleição condicional. Eles ensinavam, esses pontos, ensinavam, mais precisamente esse aqui, que Deus impunha suas mãos sobre aqueles indivíduos que ele sabia ou antevia de antemão
que responderiam ao Evangelho. Deus elegeu, vejam só, Deus elegeu aqueles que previa quererem ser salvos por seu próprio arbítrio e em seu estado natural caído, que, de acordo com o primeiro ponto do arminianismo, já não era uma queda total ou completa. 3. Terceiro ponto. Redenção universal ou expiação geral. Eles ensinavam, nesse ponto, que Jesus Cristo morreu para salvar a todos os homens, mas só potencialmente. Era uma possibilidade. A morte de Cristo permitiu a Deus perdoar os pecadores, porém, sob a condição de que crescem. O quarto ponto. A obra do Espírito... O quarto ponto. A obra do Espírito Santo na regeneração era limitada pela vontade humana. A obra do Espírito Santo na regeneração, a obra do Espírito Santo na regeneração, limitada pela vontade humana. Bom, nesse ponto eles ensinavam que quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, iniciava a obra de trazer uma pessoa até Cristo, ela poderia resisti-lo. E de tal forma que essa resistência seria tão eficaz de modo a frustrar a obra do Espírito Santo de Deus em seus propósitos. Portanto, o Espírito Santo não poderia conceder a vida eterna ao indivíduo se este não estivesse disposto a receber essa vida. E o quinto ponto do arminianismo é o cair da graça. Então eles ensinavam que o homem salvo poderia finalmente perder a salvação. É claro, este é sem dúvida o resultado lógico e natural de todo o sistema arminiano. Se o homem tem que tomar a iniciativa para a sua salvação, então tem que assumir toda a responsabilidade pelo resultado final. Bom, os 5 pontos do arminianismo foram apresentados ao Estado e um sínodo nacional da Igreja foi convocado para se reunir na cidade de Dort, no ano de 1618, a fim de examinar o ensinamento de Armínios à luz das Escrituras. Então eles convocaram esse concílio e eles se reuniram. Aqui, pessoal. Você já bebeu água hoje? A água melhora o humor. Beba água. E aqui eu estou tomando um cafezinho, viu? Então esse concílio foi convocado e o sínodo, o chamado Sínodo de Dort, se reuniu durante 154 sessões, em um período de 7 meses. Então eles ficaram reunidos durante 7 meses discutindo as questões colocadas pelos arminianos. Entretanto, ao seu término, não encontrou campo para reconciliar o ponto de vista arminiano com aquele exposto na palavra de Deus, reafirmando a posição tão inequivocamente sustentada pela Reforma,
e formulada pelo teólogo francês João Calvino. Então, esse sistema é chamado calvinismo porque Calvino, esse teólogo francês, foi o primeiro a sistematizá-lo a partir do estudo criterioso das Escrituras. Então, ele foi quem fez isso. Poderia ter outro nome, mas ficou assim popularizado esse termo, calvinismo. E por conta disso, dessa análise, o Sínodo de Dort formulou seus 5 pontos do calvinismo para fazer frente ao sistema arminiano. Então eles usaram o mesmo método, e formularam os 5 pontos também. Então, às vezes, esses pontos são colocados em forma de um acróstico, baseado na palavra tulipe, que em português significa tulipa. É por isso que temos aqui uma tulipa. Eu tenho essa tulipa aqui no meu quarto, ou no meu escritório, na verdade. E eu coloco essa tulipa para lembrar justamente dos 5 pontos. Isso é muito importante. Então, esse acróstico diz o seguinte: esse acróstico: o T, de tulipe, o T é a total depravação, ou a incapacidade total do homem de se voltar para Deus. Total depravação, que em inglês é total depraved. O U é uma eleição incondicional, ou unconditional election. O L é a limitada expiação, ou a redenção particular, o limited atonement. O I é a irresistível graça, irresistible grace em inglês. E o P é a perseverança dos santos, perseverance of the saints. Portanto, como pode ser percebido de imediato, estes são completamente, esses pontos são completamente opostos aos 5 pontos do arminianismo. O homem é totalmente incapaz de salvar a si mesmo, devido à queda no Jardim do Éden ter sido uma queda total e completa. Você não pode se salvar a si mesmo, então Deus tem que salvá-lo. Se Deus tem que salvar, então tem que ser livre para salvar a quem Ele quer. Ninguém pode oprimir a Deus. Ninguém pode fazer com que Deus se dobre ou se curve a Ele. Se Deus determinou salvar a quem Ele deseja, a quem Ele quer, então foi para estes que Cristo fez a expiação na cruz. Se Cristo morreu por eles, então o Espírito Santo efetivamente irá chamá-los para essa salvação. Se a salvação é de Deus desde o início, então o fim também será de Deus. E os santos, aqueles que creem, ou que foram levados a crer pelo Espírito Santo, irão perseverar em júbilo eterno. Então estes são os chamados 5 pontos do calvinismo. Vamos examinar cada um deles em maior detalhe.
Convém lembrar que estes 5 pontos têm fundamento total na palavra de Deus, têm fundamentação escriturística e são mantidos e foram mantidos com tenacidade, ou tenazmente, não é? Pelos nossos antepassados na fé. Essa fé, uma vez por todas, dada aos santos. Por essa fé é que devemos lutar com vigor. Charles Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores, né, que já surgiram, ele tinha sua teologia firmada nesses 5 pontos. Então veremos a verdade do que ele, Charles Haddon Spurgeon, pretendia ao declarar, aspas, não é novidade, então, o que prego, nenhuma doutrina nova. Gosto de proclamar aquelas doutrinas fortes e antigas que são apelidadas de calvinismo, mas que são segura e certamente a verdade de Deus revelada em Jesus Cristo. O primeiro ponto, aqui, a tulipa, né? O primeiro ponto da tulipa, total depravação ou depravação total. À medida em que considerarmos o primeiro dos 5 pontos do calvinismo, certamente o que deve nos impressionar é o fato deste sistema começar por algo fundamental, a questão da salvação, a saber, uma avaliação correta da condição daquele que deverá ser salvo. Então, é a avaliação correta da condição do pecador. Se tivermos uma perspectiva deficiente com relação a isso, uma perspectiva amena ou insignificante acerca do pecado, então estaremos sujeitos a ter uma perspectiva também deficiente quanto aos meios necessários para a salvação do pecador. Então, muita gente aí acredita em sistemas religiosos para ser salva, não é? Então, às vezes, recorre à mágica, feitiçaria, rituais, recorre a ditos sacerdotes que teriam o poder de perdoar pecados, né, através de um monte de rituais, de orações. Bom, porque aí o ser humano, né, ele acha que pode se salvar obedecendo a determinadas regras, etc. Eles se esquecem do que a palavra revela. Aquele carcereiro, né, que chegou até Paulo e Silas e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Bom, Paulo não deu a ele uma lista, né? Olha aqui, meu filho, você vai cumprir tudo isso aqui, ó, esses rituais aqui, tudo isso aqui, essas regras, vai guardar esses dias, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e você vai ser salvo, tá? Não, a palavra revela claramente e simplesmente o que Paulo disse a ele. Acho que todos que leram a Escritura sabem, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Bom, então se nós acreditamos que a queda do homem no jardim do Éden foi apenas parcial, então provavelmente, né, é muito provável que fiquemos satisfeitos com uma salvação que seja atribuível parcialmente ao homem e parcialmente a Deus. É um contrato, né? Meio a meio, tá? 50% eu fiz, viu? Mas os outros 50% vocês têm que fazer.
né? Então a glória aí não é totalmente dada a Deus, porque um dos fundamentos da reforma é o só lhe deu glória. Apenas a Deus toda a glória. A glória não pode ser do homem, nem do seu esforço, não é? Como as palavras de J.C. Ryle, ou J.C. Ryle, sobre o assunto, são cheias de bom senso a respeito desse tema. Então ele disse o seguinte: existem muito poucos erros e doutrinas falsas, disse ele, cujas origens não possam ser vinculadas a pontos de vista incorretos sobre a corrupção da natureza humana. Perspectivas erradas sobre uma doença sempre trarão consigo perspectivas erradas sobre uma cura. Perspectivas erradas sobre a corrupção da natureza humana sempre trarão consigo perspectivas erradas sobre o grandioso antídoto e cura dessa mesma corrupção. Portanto, com plena consciência de que este era o caso, os teólogos da Reforma e aqueles que reduziram os ensinamentos reformados a esses 5 pontos no Sínodo de Dort, baseando seus julgamentos firmemente nas Escrituras, afirmaram que o estado natural do homem era de total depravação e, portanto, havia total incapacidade do homem para obter ou contribuir a favor de sua própria salvação. Então, você que está perdido, você está completamente perdido. E se Deus não tiver misericórdia de você, você jamais irá nem sequer perguntar por Ele. Então, se você pergunta por Deus, se você tem dúvida a respeito da salvação, se você quer saber o que se faz para ser salvo, você tem preocupação com a sua salvação e você tem algum insight a respeito do pecado, não é? Então, talvez isso seja um sinal de que você é um escolhido por Deus. Não é? Porque você jamais teria o desejo de ser salvo se Deus não abrisse os seus olhos. Porque a palavra fala que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando os calvinistas falam em depravação total, entretanto, não querem dizer que todo homem é tão mau quanto poderia ser, nem que o homem seja incapaz de reconhecer a vontade de Deus, nem ainda que seja incapaz de fazer o bem para o seu semelhante, ou até mesmo de ser submisso externamente ao culto de Deus. O que querem dizer é que quando o homem caiu no jardim do Éden, quando o homem caiu lá no jardim do Éden, caiu em sua totalidade. A sua queda foi completa. A personalidade do homem foi afetada como um todo pela queda. E o pecado atinge a todas as faculdades, a vontade, o entendimento, as afeições, etc. Acreditamos que isso é irrefutavelmente ensinado na palavra de Deus, a qual passamos a nos referir. O que seguirá, portanto, é somente uma seleção das Escrituras que confirmam os ensinamentos calvinistas a respeito da depravação total, ou da total depravação.
A Bíblia ensina com clareza absoluta que o homem, por natureza, então é com clareza absoluta que a Bíblia ensina que o homem está morto por natureza. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Ela nos informa também que os homens estão agrilhoados ou acorrentados, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos. 2 Timóteo 2, 25, 26. Mostra-nos também que o homem é cego e surdo. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Marcos 4, 11 a 12. Mostra-nos também que somos ignorantes. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, 14. A Bíblia fala de nós como sendo pecaminosos por natureza. Em primeiro lugar, por nascimento. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. E em segundo lugar, por prática. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6, 5. Não é esse o estado natural do homem? Perceba aí por você mesmo. Uma criança, né, já demonstra ser birrenta, ser desobediente desde a mais tenra infância, né? E provavelmente uma das primeiras palavras que ela vai dizer é não, porque está impondo a sua vontade sobre a dos outros, né? Devemos perguntar então: podem os mortos se levantar? Podem os presos se libertar? Podem os cegos dar-se visão ou os surdos audição? Podem os escravos se remir? Podem os ignorantes ensinar a si mesmos? Podem os pecaminosos por natureza mudar a si mesmos? Certamente que não. Quem do imundo tirará o puro? Pergunta Jó. E ele mesmo responde: ninguém. Jó 14, 4. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Pergunta Jeremias. Poderia a palavra de Deus mostrar mais claramente do que faz que a depravação é total? O quadro é de morte, morte espiritual. Somos como Lázaro em seu túmulo, mãos e pés amarrados. Fomos tomados pela corrupção. Assim como não havia qualquer lampejo de vida no corpo morto de Lázaro, assim também não há centelha interna receptiva em nossos corações. Mas o Senhor opera o milagre, tanto com aquele fisicamente morto, quanto com o espiritualmente morto, pois vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Efésios 2:1. Salvação por sua própria natureza, salvação verdadeira e completa, tem que ser do Senhor.
do Senhor é a salvação. Está em Jonas, capítulo 2, verso 9. Agora, o segundo ponto do que foi apelidado de calvinismo é a eleição incondicional, ou uma eleição incondicional. Então, uma eleição incondicional. A eleição incondicional, que é o segundo ponto daquilo que chamamos de calvinismo, não é? O unconditional election em inglês, mostra que a nossa aceitação ou rejeição da depravação total como uma afirmação bíblica verdadeira da condição do homem por natureza vai determinar em grande parte a nossa atitude para com esse ponto que foi revisto no Sínodo de Dort, que é a eleição incondicional, que ela foi bem colocada na Confissão de Fé Batista de 1689, que vamos citar como um resumo conveniente desse ponto. E é também afirmado em termos quase idênticos na Confissão de Westminster e nos 39 artigos da Igreja da Inglaterra e todas as confissões importantes reformadas. Então a Confissão Batista diz assim: aqueles da humanidade que são predestinados para a vida, diz a Confissão Batista, Deus, antes de assentar a fundação do mundo, isso é bíblico, hein, pessoal? Deus, antes de assentar a fundação do mundo, de acordo com seu propósito eterno e imutável, e a deliberação secreta e o prazer de sua vontade, escolheu em Cristo para a glória eterna, por sua graça e amor, sem qualquer outra coisa na criatura, como uma condição ou causa que o movesse a isso. Portanto, a doutrina da eleição incondicional é consequência natural da doutrina da depravação total. Porque se de fato o homem está morto e preso em cativeiro e cego, e totalmente agrilhoado pelo pecado, então a solução para todas essas condições se encontra fora dele mesmo. Isto é, se encontra em Deus. Nós perguntamos, né? Pode o morto se levantar? E a resposta, inevitavelmente, tem que ser certamente que não. Se, entretanto, vejam só, alguns homens e mulheres de fato são levantados de sua morte espiritual, ou nascidos de novo, como bem coloca o Evangelho de João, e uma vez que são incapazes, estão mortos, e uma vez que são incapazes de operar essa obra por si mesmos, então nós devemos concluir que foi Deus que os levantou. Por outro lado, como muitos homens e mulheres, nós vemos isso, não são vivificados, há muitos aí, a maioria não preza a Deus, pelo contrário, o despreza, né? Muitos odeiam a Deus, né? Ou são completamente alienados da vida de Deus, né? Da mera noção de Deus. Então, devemos concluir semelhantemente que isso decorre de Deus não os ter levantado. Não é lógico isso? Se o homem é incapaz de se salvar em decorrência da queda em Adão ter sido total, e se somente Deus pode salvar, e se todos não são salvos, não são todos que são salvos. O universalismo não é bíblico.
Então a conclusão tem que ser que Deus não escolheu salvar a todos. Bom, essa não é uma filosofia cega, mas é retirada da palavra de Deus e construída, sustentada e revelada por ela. O assunto é tão vasto quanto o oceano, é verdade. Mas não podemos fazer mais do que citar alguns versículos chaves das Escrituras que agem como um mapa e bússola através desses mares imensos. Bom, para começar, pessoal, a história da Bíblia é a história da eleição incondicional. É estranho, muito estranho, que aqueles que se opõem a essa doutrina não reconheceram isso. Alguns crentes têm muita dificuldade em crer que Deus poderia preterir certas pessoas e escolher outras, como se ele fosse obrigado a escolher todas, né? Como se ele tivesse alguma obrigação para com o ser humano. Então, eles têm essa dificuldade, né, em crer que Deus poderia preterir certas pessoas e escolher outras. Entretanto, aparentemente, essas pessoas, esses crentes, né, ou que afirmam isso, eles não têm dificuldade nenhuma em crer, por exemplo, que Deus chamou Abraão, né? Deus chamou a Abraão dentre todos os pagãos de Ur dos caldeus, deixando aqueles outros no seu paganismo. Por que não chamou todo mundo? Né? Não, vou chamar todo mundo aqui e acabou essa história, entendeu? Todo mundo é meu, pronto. Não, ele escolheu um. E para desse formar uma nação. Deus chamou a Abraão dentre os pagãos, deixando os outros no seu paganismo, não é verdade? Por que razão Deus escolheu a nação de Israel como seu povo peculiar? Não há nenhuma necessidade de especular sobre isso, pois Deuteronômio 7, verso 7, tem a resposta. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menor em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Por que razão Deus, desrespeitando completamente as leis de família de Israel, escolheu o filho mais novo, Jacó, em lugar do primogênito Esaú? Mais uma vez, à lei e ao testemunho. Então, nós lemos em Romanos 9, 11 a 13. Né? A resposta para essa pergunta está lá. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ou quanto à eleição, ficasse firme, ou fosse firme. Então, por isso, amei Jacó e aborreci Esaú. Esse aborrecer é o seguinte, olha, eu não escolhi ele. Eu resolvi escolher este daqui. E você aí, você vai agora brigar com Deus? Você barro, você vai contra essa doutrina porque vai contra os seus fundamentos aí, baseados no humanismo? Aí nesses falsos pregadores, falsos profetas que dizem aí, afirmam, todo mundo está salvo. Nos ecumênicos, o ecumenismo, que diz que todos os caminhos levam a Deus, que vale apenas a boa intenção. Mas isso é antibíblico, é contra a palavra de Deus. Você está brigando contra o próprio Deus, meu amigo. Não adianta, Bom, qual era a doutrina pregada por Jesus na sinagoga em Nazaré, senão a doutrina da eleição incondicional? Na verdade, vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu.
e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Ciro. Está esse texto em Lucas 4, 25 a 27. Sabemos, né, qual foi o resultado da pregação dessa mensagem por nosso Senhor. Porque uma mensagem dessa, né, escandaliza os humanistas, aqueles que querem forçar a Deus, né, querem obrigar a Deus. Eles querem que Deus pense igual a eles. Então, o resultado da pregação de Jesus foi o seguinte: o levaram até ao cume do monte para dali o precipitarem. Falta de espaço, né, impede um relato completo da escolha soberana de Deus do seu povo. Mas a verdade é clara: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. João 15, 16. Leiam o Evangelho de João, capítulo 15, capítulo 16. Né? Estudem. Romanos também, capítulo 9. Lá fala o seguinte: não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ou, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Romanos 9,15. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos de adoção. Efésios 1, 4 a 5 e assim por diante. Então, muita gente quer combater essa doutrina da eleição incondicional, porque vai contra a sua visão humanista, maçônica, universalista, ecumênica, vai contra as suas visões heréticas a respeito da soberania de Deus. Deus é soberano, ele manda, ele faz e desfaz, meu amigo. Não adianta, viu? Então, concedemos também que há um tipo de eleição que é mantida por muitos crentes hoje. De modo geral, eles se baseiam em Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. A causa se desenvolve aproximadamente da seguinte maneira. Bom, então eles, com base nesse verso, eles querem dizer que Deus previu aqueles que aceitariam a Cristo. Então, os elegeu, né? Elegeu esses que ele previu, né, que iriam crer, porque eles, né, poderiam escolher a Deus por sua própria, um morto fazendo escolha, né? Começa daí a heresia, né? Bom, então, como Deus previu, Deus os elegeu para a vida eterna. Mas contra esse ponto de vista, nós salientamos o seguinte: a presciência de Deus se refere a um povo e não a qualquer ação desenvolvida pelo povo. A Bíblia diz, os que dantes conheceu, etc. De novo, Deus fala através de Amós: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Isto é, independentemente de qualquer ação, boa ou má, Deus os conheceu no sentido de que os amou e os escolheu para serem dele. É assim que predestinou a seus eleitos. Esse conhecimento é o amor. Né? O amor é a intimidade com Deus, de Deus para com seu povo. É amor. Bom, não adianta dizer que Deus nos elegeu por ver algo que nós faríamos no futuro. Isto é, aceitar a Cristo. Mas somos escolhidos para que possamos aceitá-lo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Vejam só, somos feituras suas,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, até as boas obras que você vai fazer ou está fazendo, foi Deus que preparou, meu amigo, e colocou você para andar nesse caminho, né? Para andar, você estava morto. Vai lá no necrotério agora e belisca um morto, né? Belisca um morto para ver se ele acorda. Morto em delitos e pecados. Esse é um morto espiritual, né? Que precisa que Jesus chame, né? Assim como fez com Lázaro. Bom, também não resolverá a questão, né, essa questão aí, dizer que Deus previu aqueles que acreditariam. Atos 13:48 torna esse ponto completamente claro. Atos 13:48. E creram todos quantos estavam ordenados ou destinados para a vida eterna. Eleição não resulta de acreditarmos, mas a nossa crença resulta de sermos eleitos ou ordenados para a vida eterna. Deus ordena. Então, Cristo ordenou a Lázaro: sai, vem para fora. Então, sai das trevas. É a voz de Deus. Então, a voz de Deus que faz renascer o nosso espírito, porque Ele assim ordena e ordenou. Bom, além disso, dizer que exercitamos fé ao aceitar a Cristo e que Deus previu essa fé e, portanto, nos elegeu, somente nos leva mais um passo para trás. Pois onde encontramos a fé para exercitar? As Escrituras fornecem a resposta mais uma vez. A fé é dádiva de Deus, não de nós mesmos. Certamente, em vez de argumentarmos contra essas coisas, deveríamos estar praticando aquilo que o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, recomenda. Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, que é o chamado, e eleição. 2 Pedro 1:10. Então, no próximo vídeo, continuaremos a investigar os outros pontos da tulipa, ou tulip. Não é, Snoopy? Verdadeiro sabujo. É isso aí. Vamos crer na palavra e não em doutrinas humanas. Fica a dica.